Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, numa semana bastante crítica para a humanidade. A gente não vê o que está acontecendo agora há muitas décadas, e espaços como o nosso portal servem para a gente esclarecer a nossa ideia, a gente colocar algumas reflexões, a gente compartilhar alguns entendimentos, né? E desmistificar também muitas informações que não são verdadeiras ou desinformações que são colocadas todos os dias para nós. Nesse momento, fazer uma análise do que está acontecendo é muito complicado, porque nós todos estamos muito bombardeados a tomarmos uma posição. E você colocar-se numa posição um tanto ou quanto equidistante é uma situação imprópria para muitas pessoas. As pessoas entendem que você está tomando um lado, porque a neutralidade numa briga onde tem um lado que é muito forte contra o outro que é muito fraco, quando você se abstém, você está, de um certo modo, corroborando uma posição. Mas a coisa não deve ser vista assim. É muito difícil, eu sei, porque nós estamos aqui no espaço com mais de 500 mil pessoas inscritas, pessoas que têm opinião própria, pessoas que enxergam a realidade do seu modo próprio, conforme a sua história de vida, a sua percepção, o lugar de onde veio, de onde mora, o país onde está, enfim. E aí, quando a pessoa chega num canal onde alguém também emite uma opinião, muitas das vezes as opiniões se conflitam. E isso, às vezes, é mais culpa de quem está apresentando a opinião, no meu caso específico, né, do que de quem está escutando. Eu aprendi isso como professor, né? Quando você tem alguns alunos ali que não estão entendendo o que o professor está dizendo, você percebe isso muitas vezes quando você vai fazer a prova, né? Você vai corrigir, você vê, nossa, eles entenderam por esse lado aqui. Mas a culpa não é deles, a culpa é de quem está transmitindo a fala, né? E aí você tem que modular a sua fala para que o seu discurso, que você está querendo transmitir de conteúdo, ele chegue ao destinatário. Eu recebi muito WhatsApp de amigo, falando assim, pô, você agora está que nem bolsonarista. Aí eu fiquei chocado, né? Quando a pessoa coloca essa coisa nesse ponto assim, aí acende o sinal de alerta, onde é que eu estou errando. Bem, mas eu não vou deixar de conversar com vocês, nem de expor algumas ideias e fatos, por conta disso, né? A gente tem que trabalhar essas situações todas e continuar o nosso trabalho aqui, o nosso papo. E hoje nós vamos fazer isso, vamos tentar aqui enxergar quais são as alternativas do que pode acontecer com o mundo baseado na história, baseado nos pensamentos geoestratégicos ou comportamentos geoestratégicos das nações que estão envolvidas nesses conflitos agora. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, conheça os nossos outros vídeos para você conhecer a nossa linha. Se você gostar, se inscreva aqui e compartilhe os nossos vídeos. Se você vem sempre ao nosso portal e ainda não é inscrito, se inscreva também. Dê o seu joinha porque é importante para a gente chegar a mais pessoas e mande para cá os seus comentários porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, no capítulo comentários aqui no nosso portal, eu estou aprendendo muita coisa porque sabendo que o nosso público aqui é um público bem antenado, é impressionante como é que tem pessoas que têm posicionamentos muito divergentes no meio dessa história toda. É muito interessante pessoas que têm uma comunhão ideológica, mas divergem em relação ao que está acontecendo. E pessoas que são de ideologias também totalmente diferentes e que convergem sobre a sua interpretação do que está acontecendo. Eu gosto de salientar que nós estamos no meio de uma guerra híbrida. A guerra não é apenas de soldado contra soldado. Nós não temos mais no mundo uma guerra convencional. A guerra hoje é cibernética, é econômica, com bancos interferindo, com situações surreais, como os suíços agora se pronunciando em fazer bloqueio contra os russos, coisas que eles não fizeram nem contra os alemães nazistas na Segunda Guerra Mundial. Todas as fortunas que foram pilhadas no planeta por todos os lados foram acobertados em bancos suíços, mas agora eles estão tomando uma posição. E quando eu digo isso, as pessoas, você está tomando posição para um lado e para o outro. Não, eu estou informando o que está acontecendo. E você vai tirar suas próprias conclusões. Se existem hipocrisias no meio dessa história ou não. Se existem carregamento de tintas sobre algumas abordagens ou não. Aqui no caso do Brasil, como é que os grandes veículos de comunicação se comportaram com o genocídio aqui no Brasil da população brasileira? Mais de 650 mil mortos. O Bolsonaro ele foi lembrado objetivamente aquelas matérias subliminares de pessoas em hospitais, declarações de médico que a coisa estava muito ruim, de pessoas reclamando das doenças, das situações dramáticas que estavam sendo vividas naquele momento, vinculavam
uma situação de causa e efeito entre o comportamento genocida do presidente do nosso país, que jogou as pessoas à morte, abarrotou as enfermarias, abarrotou os hospitais com esse negócio de aglomerar, com o discurso dele permanente desinformando as pessoas, atacando a vacina. Enfim, ele está vivo politicamente. Isso, gente, é por causa específica do nível de informações que foi passada para o povo brasileiro ou desinformações que aconteceram durante esse episódio. Só fazendo um pequeno parênteses, depois para a gente voltar ao tema principal. Enquanto nós estamos discutindo esse grave problema da humanidade, e discutindo e divergindo bastante, muitas das vezes, né, a Petrobras teve um lucro essa semana de 116 bilhões de reais. Esse lucro está sendo partilhado para os acionistas ali, os investidores, né? E 40% desses investidores são estrangeiros. Então, olha que coisa bacana. Eu estou pagando combustível mais alto, você está pagando gás mais alto, você está pagando diesel mais alto, você está pagando metanol mais alto, para a Petrobras arrecadar muito mais dinheiro e dividir por um grupo muito seleto de investidores. Olha que coisa bacana que está acontecendo no governo Bolsonaro. O empobrecimento da nação, porque a nação não está sendo beneficiada por isso, e o enriquecimento de uma elite burocrática, uma elite financeira, uma elite que se apodera de países como o nosso, que estão tendo esse tipo de política. Então, gente, enquanto nós estamos preocupados com os problemas reais que estão acontecendo fora do Brasil, nós não temos uma cobertura honesta, uma cobertura informativa dos principais problemas brasileiros aqui para todos nós. Bom, feito isso, vamos voltar de novo para o evento principal do planeta, né, que está carregado de hipocrisias. Gente, esse livro do Noam Chomsky, que eu já falei algumas vezes com você, um livro de 2013, é um livro definitivo, né? Se chama Mídia, Propaganda Política e Manipulação. Gente, analisando isso aqui, eu não tenho livraria, eu comento esses livros aqui porque realmente é um material muito importante para a gente compreender o que está acontecendo. Nada acontece por acaso, nós não estamos numa guerra simplesmente convencional. A informação ela é estratégica e todo mundo trabalha informação para atender os seus objetivos, os seus interesses. Os russos estão fazendo isso e o mundo está fazendo isso também, por outro lado. Criando grandes contradições, né? Porque o mundo fica tenso, fica super preocupado com essa situação, como se nós estivéssemos agora numa grande briga de bar, né? Se você sai com a sua família para um grande restaurante e de repente eclode uma briga e as pessoas estão se ensupapando ali, dando garrafada na cabeça do outro, cadeirada, sangue para todo lado, pessoas caídas, você não quer saber quem é que começou aquele conflito, você não quer dar razão a alguém naquele conflito, você quer que o conflito pare, você não quer que ninguém morra e você não quer que o conflito chegue até a sua família. Então os europeus estão vivendo, sobretudo eles, esse tipo de tensão. E aí passa o cheque, né? Os governos desses países vão aumentando os investimentos, os gastos na área militar, e os países que não têm benefícios sociais, que são economias muito poderosas, também vão arrecadando mais dinheiro para a indústria bélica, como é o caso dos Estados Unidos. Gente, os norte-americanos, fazendo aqui outro parênteses, né? Eles gastam por ano mais de 700 bilhões de dólares com a máquina militar deles, com investimentos em armamentos, no custeio da máquina militar. E é um país que não tem previdência social pública, não tem saúde pública, eles não têm o SUS. Durante a pandemia agora as pessoas evitavam de ir ao hospital porque elas elas sabiam que se elas sobrevivessem, depois iam ter que indenizar pelo que elas gastaram ali. E muitos mortos que ficaram dentro dos hospitais não foram buscados pelos seus parentes para não receberem ali uma conta. E os Estados Unidos estão com a sua infraestrutura interna totalmente deteriorada, eles estão agora fazendo um grande plano para tentar corrigir isso. Um país também tem muitos moradores de rua, muita pobreza. No entanto, as pessoas são chamadas para as ruas para protestarem contra o monstro que está do outro lado, o urso monstrengo, né? E isso faz parte de uma campanha de convencimento das populações que atende determinados grupos. Isso aqui está mais ou menos colocado dessa forma aqui nesse livro do Noam Chomsky, que mostra para a gente muitas hipocrisias. Isso irrita muito quem está analisando aqui essa história toda. Mais uma vez,
sublinhando aqui com vocês que eu compreendo que muitas pessoas querem uma tomada de posição nítida, transparente, real, porque você fazer análise no meio da briga, para muitas pessoas não faz sentido. Mas a gente não tem como divorciar essa nossa missão aqui de levar a informação também e de se posicionar. Já falei várias vezes, sou pacifista, eu sou contra a invasão de um país a outro, embora entenda como é que esse processo todo está acontecendo. Isso não significa que eu esteja corroborando uma postura de A ou B. Eu sou contra qualquer tipo de invasão em qualquer tempo. Sob qualquer argumento. As nações têm o direito de se autodeterminar, isso está na nossa Constituição Federal. As nações têm o direito de escolherem o seu destino, seus parceiros, de escolher a sua soberania, seu modelo eleitoral, a sua cultura, a sua religião. Só que isso não é respeitado o tempo todo, não tem sido ao longo da história. Se vocês lerem esse livrinho aqui, vocês vão ver as imensas contradições. Esse princípio de não invadir um outro país e de esse país invasor estar sujeito a um bombardeio, os Estados Unidos defendem isso desde sempre. Só que imaginem adivinhem qual é o país que mais invade outra nação, mais apoia invasões e não faz absolutamente nada. Vocês acham que a África do Sul teve apartheid com protesto dos Estados Unidos? Eles determinaram algum tipo de bloqueio? Eles determinaram algum tipo de sanção econômica contra a África do Sul? A África do Sul invadiu a Namíbia. E os países que entraram em conflito ali por conta dessa invasão também perderam mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, onde é que está o equilíbrio? Os Estados Unidos ontem invadiram o Panamá em 1989 para se apoderarem ali do Canal do Panamá, implementaram ali um governo títere, ficaram 11 anos no Panamá, eles derrubaram o Noriega, que era o presidente do Panamá, e que tinha sido agente da CIA. Na hora que esse cara começou a mudar de lado, começou a ter que tentar a vida própria, arrumaram uma condenação contra ele lá em Miami, e os Estados Unidos invadiram o Panamá, mataram um monte de militares, população civil, bombardearam, todas essas cenas que a gente está vendo agora, os norte-americanos fizeram ontem aqui no Panamá, para se apoderarem do Panamá e levaram o Noriega preso para os Estados Unidos, foi condenado a 40 anos, depois que ele cumpriu um tanto de pena, mandaram ele para a França, cumpriu mais 10 anos, na hora que ele estava bem velhinho, mandaram ele para o Panamá, fez a cirurgia lá, morreu no outro dia. Então, aonde está a legitimidade para falar das situações que a gente está vendo? Claro que eu não quero briga, claro que eu não quero invasão, tenho falado isso para vocês, e não é uma posição de neutralidade, mas isso tem que ser respeitado para todo o sempre, e não só para algumas pessoas. Gente, esse livro do Chomsky, que eu fiz aqui algumas anotações, né, que é um livro muito interessante, como falei para vocês, ele lembra aqui que depois da Guerra do Vietnã, a opinião pública nos Estados Unidos ficou muito antibelicista, entendeu que aquilo no Vietnã foi um fracasso, foi um trauma gigantesco. Só que esse pensamento pacifista contraria todo um pensamento, toda uma geopolítica dos norte-americanos, uma prática expansionista, de invadir, de dominar determinados países, né? E aí o Chomsky fala aqui no livro que tinha um intelectual que era assessor do Reagan, que chamava Norman Podhoretz. Ele disse que a síndrome do Vietnã tinha que ser ultrapassada, porque isso estava causando restrições doentias ao uso do poder militar. Restrições doentias ao uso do poder militar. Então eles fizeram campanha durante muito tempo para dar uma outra versão do que tinha acontecido no Vietnã, para justificar mais à frente outras atitudes que os norte-americanos, que os estadunidenses tiveram em relação à invasão. Sem falar em Israel também, né, que ocupou o Líbano também, foi também um morticínio danado. E Israel não sofreu nenhum tipo de sanção, desobedeceu a resolução da ONU, os norte-americanos desobedeceram resoluções da ONU. Isso tudo eu estou dizendo para vocês para a gente chegar aonde? Quais são as perspectivas possíveis nesse momento de muita tensão? Ora, se os outros países da Europa entrarem na briga, ao invés de tentarem colocar panos quentes ali, tentarem soluções diplomáticas, ao invés de tentarem ali pressionar o urso, os russos cada vez mais, a gente pode ter uma escalada aí sem precedentes, cujas consequências nós não conseguimos detectar quais serão. Mas se os russos cumprirem o seu objetivo, e aí um pequeno parênteses, né? Os russos não estão nessa de brincadeira, eles não estão nessa a passeio. E não é uma torcida da minha parte, eu estou constatando aqui com vocês,
porque para eles é uma questão da existência do país deles, é uma questão de existência não serem ameaçados por qualquer tipo de artefato nuclear. Então eles vão perseguir esse objetivo até o final. Quer a opinião pública do Brasil seja contra bombardeio, seja contra a morte de civis, qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de ruptura de soberania. Aqui no Brasil e fora do Brasil, eles não estão ligando para isso. Para eles é uma situação que diz respeito, como eu estou dizendo a vocês, à existência deles enquanto nação, enquanto povo. Então, a solução que alguns analistas têm feito, alguns que eu tenho conversado, alguns que eu acompanho também, é que a Kiev vai ser tomada e aí vai ter que ter um freio de arrumação. Um novo governo vai ser implementado, o próprio Zelensky vai sair da Ucrânia para fazer um governo paralelo fora da Ucrânia. O que vai sair desse imbróglio, nós estamos diante só de incertezas. São muitas variáveis. E a gente tem que torcer aqui para que a coisa não degringole e chegue até a nossa família. Que essa briga do bar, ela pare, que as pessoas se mediquem, que as pessoas façam ali os curativos, que as pessoas sejam isoladas e que a diplomacia, a conversa, ela prevaleça e que a situação de tensão ela fique dissipada para que a gente não perca mais tempo discutindo briga de bar das grandes potências, porque nós, de fato, estamos numa situação muito complicada, né? Gente, olha, obrigado pelas críticas de vocês, obrigado pelo carinho de vocês também que têm entendido as posições, o que eu estou colocando aqui todos os dias, e faz parte, eu vou seguir nessa linha. Infelizmente, algumas pessoas têm posições muito firmes, né? Elas não conseguem aceitar uma outra opinião, outro ponto de vista, mas a infinidade de pessoas que estão aqui no nosso portal tem um nível de maturidade que me deixa muito feliz de estar na companhia de tanta gente que tem esse tipo de percepção, paralelamente ao massacre midiático que nós somos submetidos todos os dias. Manter uma trincheira aqui com alguma vida inteligente dentro do Brasil, ou uma vida inteligente muito bacana, é um privilégio que não é pouca coisa não. Muito obrigado por vocês estarem aqui, tá, gente? Até o nosso próximo encontro. Tchau.